como entrar numa curva. A preparação antes é super importante. A gente tem que desacelerar antes da curva. A frenagem forte é feita antes da curva para chegar nesse ponto. A hora que eu vou mergulhar, a moto está muito mais relaxada. Uma coisa que a gente faz muito errado, mesmo sabendo que eu tenho que relaxar o braço agora, na hora de frear, eu aperto forte o manete e endureço meu braço, jogando muito mais peso. Isso um ABS às vezes entra em funcionamento. Em vários testes que eu fiz até com o Instituto Mauá, com medição, eu fiz uma frenagem soltando peso e uma frenagem travando aqui a perna no guidão e deixando o braço relaxado. A diferença é muito grande. Quando eu solto o peso, o ABS entra em funcionamento, você está com a moto totalmente estressada. Então eu vou frear com um pouco mais de antecedência. Antes de frear, trava a perna, sustenta o abdômen. Não deixa a sua carga, seu corpo com a frenagem cair em cima do guidão. O braço um pouco mais relaxado. A força está aqui e não no guidão. E nessa hora é muito importante a gente também acertar a marcha. Durante a frenagem, eu estou preparando a moto para a curva. Durante a frenagem, eu também estou reduzindo. Então a redução é muito suave. Se eu frear, reduzir de uma vez, a traseira pode dar aquela quicada. Então na hora que eu estou freando, sustentando, eu vou deixar baixar um pouco o giro, reduzir às vezes 1, 2, 3, depende da curva ali, mas essa redução, o tempo de soltar a embreagem é muito mais suave para a motocicleta estar respirando. Então quando eu freio, preparo a moto, acerto a rotação, aí soltei, estou soltando a mão do manete, aí que a moto vai entrar, que eu vou mergulhar. Essa energia que a gente tem que deixar a moto relaxada é muito importante. Eu me lembro até falando com o Eduardo Perales da SAG Moto 2, ele falando o quanto essa energia de extensão, a hora que a gente freia, a bengala vem para trás, a hora que ela volta no estado natural, a hora que ela afunda. Falando do Gardner com o japonês que pilotava também, falou, eu tenho que deixar a mesa com alumínio, uma liga muito mais flexível, porque ela vai estender de uma forma mais natural. A gente não tem todo esse estudo, então a gente tem que ter, de novo, suavidade. Freiei forte a moto, estou sustentando, reduzi com uma forma suave. Se a moto fez isso, é o tempo de embreagem rápido demais que você soltou. Vou soltar com a forma bem mais suave, só que eu tenho que acionar e deixar a rotação ir para uma rotação média para alta, para quando entrar na curva, mergulhar ou soltar o freio motor está me direcionando. Se eu tiver com um giro muito baixo, a moto está relaxada. Imagina que eu entrei numa serra, não reduzi a moto ali, a marcha da moto. A curva fechou demais. Eu não faço, ela vai abrir a trajetória. Se eu freiei a moto, preparei ela para a curva, travei bem a perna, olhei adiante, freiei, soltei a embreagem de uma forma suave aqui, mas a rotação está de média para alta, a hora que eu entrei e tirei o acelerador, eu provoco o freio motor na roda traseira. A motocicleta vai mergulhar de uma maneira muito mais estável, muito mais suave. Então tenta frear antes da curva, frear forte, para quando chegar na entrada da curva, a suspensão não está arriada. Eu não tirar a mão e ela fazer isso daqui. Eu freiei forte, vou chegando perto da curva, vou soltando, reduzi com suavidade, preparei a motocicleta, soltei os comandos, na hora deu mergulhar, de você direcionar, só que com a motocicleta totalmente relaxada. Se eu estiver freando totalmente agressivo aqui, a motocicleta vai estar aquele cavalo bravo. E entrada de curva é o ponto mais perigoso para você perder a dianteira. Então vamos lá, preparação, freio, estou vindo próxima da curva, freiei, isso é uma coisa que eu melhorei muito, até em autódromo. Quando eu deixava para frear dentro da curva, soltava a motocicleta, balançava. Quando eu freava bem forte, mas soltava antes do freio, reduzia a moto e deixava ela mergulhar, eu baixava tempo, eu tinha uma pilotagem mais suave e bem mais eficiente. E durante essa frenagem, ainda pegando o exemplo da Moto 2, né, do engenheiro do Eduardo Perales, o porquê que ele falou de trabalhar com uma liga diferente entre os pilotos, porque teve piloto que é muito agressivo até no soltar o freio. A hora que você pensa que está tudo enrijecida, a bengala está para trás. Se você soltar de uma forma progressiva, principalmente na entrada de curva, você vai chegar no estado natural, num relaxamento, até de flexibilidade. Quem solta de uma vez, a suspensão estende de uma vez. Imagina que eu estou inclinando, você pode perder a aderência. Então, de novo, até posso estar freando num ritmo de pista, mas a suavidade até na hora de tirar, você nunca tira assim, você tira assim, numa carga progressiva. E ainda falando um pouco do uso mais esportivo, às vezes eu freio muito forte a dianteira para entrar numa curva,
curva final de reta como essa daqui, você está com a carga praticamente, é um ponto que às vezes eu não consigo usar o freio traseiro de tanto peso que eu estou na dianteira, a traseira está flutuando. Só que veja seu posicionamento, às vezes muito disso acontece porque eu estou sentado muito para frente e às vezes estou deixando um pouco mais de peso aqui, eu provoco esse RL natural. Então nessa hora, às vezes você sentar um pouquinho, 1, 2 dedos para trás e travar mais a perna aqui, você está sentando a traseira, você vai conseguir trabalhar da forma mais estável as duas rodas para essa entrada de curva. Então às vezes você, o que está acontecendo com a moto? Experimenta de você estar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, ver o que funciona aqui. Tem várias motos, uma diferente da outra. Agora, o mais importante de tudo, que freio a gente tem que usar? Que freio eu vou usar para entrar numa curva ou entre uma curva? O ideal, em todas as situações, trabalhar com os dois freios. Isso foi, acho que o assunto que eu mais explorei na MotoGP. Eu perguntava para os pilotos assim, você usa o freio traseiro? Para os engenheiros, todos usam freio traseiro de várias formas, principalmente numa entrada de curva. Pensa que o pneu é totalmente triangular aqui, quando você tem uma rotação, quando está em linha reta, quando você inclina de uma vez, você cai, essa rotação, o diâmetro parece que diminui muito, então você tem uma flutuação que a moto vai abrir a trajetória até pesar. Nessa hora um pouquinho de freio traseiro já faz com que a moto mergulhe muito mais rápido. Dentro da curva a moto vai esparramar, não é no freio dianteiro ela vai escorregar, ou se usar um pouco mais forte, mesmo com um pneu bom, ela vai ficar mais em pé. Então nessa hora, freio traseiro. Pensa no acelerador, se eu estou com a rotação certa aqui, entrei, esparramei. Na hora que eu tiro o acelerador, ela não provoca um freio através da corrente, mas na roda traseira, não faz que eu retome essa trajetória. Então imagine eu dominando isso no freio traseiro com muita suavidade. Eu durante todas as frenagens, principalmente custom, scooter, big trail, que é mais distribuído entre a carga dianteira e traseira, eu consigo com o freio traseiro junto com o dianteiro ter uma capacidade muito melhor de frenagem e estabilização. Geralmente uma moto naked, uma moto esportiva já carrega mais na dianteira. Então em que hora só que eu não freio, não ajudo com o freio traseiro? Quando eu estou com muita frenagem no freio dianteiro, quando eu estou praticamente dando RL, já é difícil você administrar um freio motor. Nessa hora eu freiei, reduzi de uma vez, ela já quica. Imagina ter que usar o freio traseiro nessa hora. Então às vezes 100% desse ponto eu vou estar com freio só dianteiro. Todo o resto eu uso freio traseiro e dianteiro, porque se eu usar o freio traseiro praticamente um pouquinho antes, eu faço com que a traseira assente. Freio traseiro e dianteiro, a moto faz isso. Se eu usar freio dianteiro, ela faz isso, depois traseiro ela arrasta. Então tentar sempre trabalhar com os dois freios, vai ter mais eficiência. Às vezes o freio traseiro não é nem em determinados pontos para desacelerar, e sim para distribuir melhor essa carga. Por isso que tem o freio combinado, porque a gente tem uma distribuição de carga nas duas rodas, deixa a moto com uma agilidade melhor durante a frenagem. Então tento o tempo inteiro, freio traseiro e dianteiro, só que sustentando aqui, relaxando o braço, a moto parece que abriu um paraquedas. Se eu soltei meu peso aqui em cima e muito freio dianteiro, a ABS funciona, eu prolongo de 3 a 4 metros, isso é medição que eu fiz com o Instituto Mauá. A hora que eu relaxo aqui, trabalho com os dois freios, o ABS muitas vezes nem entra em funcionamento e ela freia muito melhor. Então tenta sempre com os dois freios, correção mais com o freio traseiro, deixa aquela curva, faz um teste, pega uma curva de raio longo, dá uma encostadinha no freio traseiro, você vai ver que a moto faz isso daqui. Essa é a segurança de não esparramar. E só que eu preciso desacelerar, frear forte, é o freio dianteiro que desacelera, ele que tem a maior capacidade de frenagem. E aí vai outro ponto curioso, vocês já perguntaram por que a gente faz melhor a curva para a esquerda do que para a direita? Porque a gente imagina que para a esquerda eu estou com toda essa carga aqui de direcionamento, eu estou pisando na pedaleira, me sustentando aqui para o lado esquerdo. A mão do lado direito, o pé do lado direito e a mão do lado direito estão livres, a carga está sustentada aqui. Olha o quanto eu consigo aplicar de carga progressiva, de dosar essa carga de entrada na frenagem. Então a curva para a esquerda é muito fácil, porque eu posso fazer ela ir freando até o ponto que eu quiser. Eu tenho uma precisão de carga muito boa. Agora vira para o lado direito. Pô, toda a sustentação de peso está aqui. Como que eu consigo pisar na pedaleira, torcer meu pé
e ter suavidade de carga em aplicação do freio traseiro. Isso eu fiz uma matéria na MotoGP, Ramon Forcada, um dos melhores preparadores, e ele falou muito bem isso. Ele falou: todos os pilotos perdem um pouco de performance em entrada de curva para a direita. Muitos usam o freio traseiro na mão em determinados circuitos, e não é uma pessoa não, vários, para você ter a mesma eficiência. Quem anda de scooter viu quanto é fácil, a gente faz a mesma curva para a direita do que para a esquerda, porque o freio está na mão, não está no pé. Então por isso a gente tem que coordenar carga mais frenagem para o lado direito. A gente perde um pouquinho, a gente tem que frear um pouco antes para entrar na curva. Então esse defeito não é só seu, é meu e de todo mundo, a gente tem como trabalhar. Você pode ver em várias fotos, Marc Marques, eles pisando com o meio do pé, torcendo o pé aqui para trabalhar ainda durante a frenagem. A gente vai postar também um vídeo aí do Scott Redding na MotoGP, trabalhando o freio traseiro o tempo inteiro, que vai além só de capacidade de frenagem. Eu falei de correção na curva, mas imagina que eu estou em aceleração. Alguns autódromos, como Interlagos, a gente tem a curva do café, acelerando a curva inteira. Às vezes você errou um pouquinho de entrada, a curva quando é de alta, dois palmos que eu errei de entrada, sendo o traçado certo, abre 5 metros do final. Nessa hora eu tô com a moto tudo justinha, a moto apontou para onde eu queria que fosse para lá. O que a gente faz errado? Tira totalmente o acelerador, imagina que a carga ela está toda rígida, ela distribui de uma forma descontrolada essa massa dianteira, traseira, e muitas vezes eu posso perder a dianteira. Nessa hora estou acelerando, errei um pouquinho, continua acelerando. Freio traseiro é ali onde você vai direcionar o barco, né? Ela está indo nessa direção, dei freio traseiro mesmo acelerando. A moto vai fazer isso daqui, soltei para onde eu quero. Só que a moto precisa, segura, com muita aderência. Às vezes até numa saída de curva, quem está usando de uma forma esportiva, você vai liberar mais o controle de tração. Eu estou saindo, às vezes a moto dá aquela levantada, aquele susto que você toma de baixar com tudo. Cara, freio traseiro, deixa ela sair, levantar um pouquinho, chega nesse ponto, você controla, ela não vai subir mais. Só que você não deixou de acelerar, não deixou de comprimir, ela já está toda rígida. Se eu tirar a mão, eu jogo a massa para a dianteira para voltar, desestabilizou de novo. Então o freio traseiro ajuda junto na capacidade de frenagem e ele distribui melhor o peso da motocicleta, você atua muito em correção e até administração de potência durante a aceleração.